Oi pessoal, vocês estão assistindo mais um Abrindo os Olhos. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura expressionista. A semana passada a gente falou sobre o movimento expressionista. Eu já mencionei alguma coisa sobre a arquitetura expressionista quando eu falei um pouquinho lá atrás, aquele período do Art Nouveau, de alguns arquitetos que aderiram ao Art Nouveau e depois partiram para algo um pouco mais radical, que foi a arquitetura expressionista. Nós, no decorrer desses programas sobre a arte moderna, no caso pintura e arquitetura, a gente vem para frente e volta um pouco para trás todas as vezes. Por quê? Porque essas tendências, esses movimentos aconteceram simultâneos. Então, não tem como a gente fazer de maneira tão cronológica assim. Então, assim como nós vimos sobre o cubismo, a arquitetura cubista, a arquitetura racionalista, e vimos também sobre Walter Gropius, a Bauhaus, a gente vai voltar um pouquinho de novo para o começo do século, e assim como eu falei da pintura expressionista, alguns arquitetos influenciados pelo pensamento expressionista aparecem com uma arquitetura que busca utilizar métodos e técnicas modernas para a época em relação ao vidro, ao cimento armado, e para construir edificações que saíram também dos excessos da arquitetura Art Nouveau, mas que, ao contrário, por exemplo, da arquitetura racionalista e da Bauhaus, eles evitaram as linhas retas e utilizaram justamente as linhas curvas e as distorções das linhas para chegar num conceito muito parecido com o pensamento do movimento expressionista. Nós tínhamos falado, inclusive, no programa anterior sobre o expressionismo, que ele surgiu mais ou menos por volta de 1905, onde foram as primeiras manifestações do movimento. A arquitetura expressionista acabou aparecendo um pouquinho depois, mas ela vai se intensificar principalmente com o período da Primeira Guerra Mundial. Então, todos esses conflitos, evidentemente, como eu sempre digo para vocês, influem demais para os artistas em geral e, evidente, colocando os arquitetos aí nesse meio artístico, né? E alguns deles justamente com essa ideia de manifestar esses conceitos e as suas reações sobre toda uma nova realidade, surgiram então edificações como, por exemplo, a do Erich Mendelsohn, a do Hans Scharoun. O Hans Scharoun foi quem, por exemplo, desenhou o teatro da Filarmônica de Berlim. E, é lógico, Bruno Taut. A arquitetura expressionista acabou durando até mais ou menos os anos 30, mas os nazistas consideraram a arte expressionista em geral, incluindo a arquitetura, como uma arte degenerada. Então ela foi banida da Alemanha. Agora, eu não posso deixar também de mencionar uma figura muito importante dentro desse contexto da arquitetura expressionista, que foi Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, que é ligado à medicina antroposófica, ele criou, no início do século, a que foi chamada arquitetura antroposófica. E ela tem um parentesco muito grande com a arquitetura orgânica, mais uma vez, tanto da arquitetura orgânica do Art Nouveau como a arquitetura orgânica do expressionismo. É como se o Rudolf Steiner utilizasse um pouco das ideias do cubismo, que vai para todas as direções, e, ao mesmo tempo, as ideias da arquitetura expressionista, da arquitetura orgânica. Então, concluindo, a arquitetura expressionista ela foi, ao mesmo tempo, uma reação da mesma forma que o cubismo, ou até a pintura expressionista também, ao passado,
mas era também uma reação a essa arquitetura do racionalista e a arquitetura da Bauhaus, meio monolítica e de linhas retas, né? Foi uma tentativa também de mostrar que essas linhas curvas tinham uma importância muito grande dentro de um contexto não só social, mas urbanístico, que seria retomado muito tempo depois. O próximo programa, a gente vai começar a ver o futurismo, esse movimento futurista que tanto influenciou muita coisa que vai vir a partir dos anos 20 e 30. Tá? Então até lá no Abrindo os Olhos.